Pronto, eu queria então expressar a minha gratidão por este convite para o Robert. Ahm, Há já 5 anos desde que eu passei por Coimbra e então este é um reencontro muito, muito feliz. Ahm, Gostaria também de explicar, de dar uma justificação sobre o título desta conferência, quando o Robert me diz que gostaria de ouvir alguma coisa sobre a filosofia da Costa Rica. A minha primeira reação foi: pronto, não sou filósofo, Robert, eu não sou académico, eu sou simplesmente um entusiasta das humanidades e tenho estado mais perto das línguas. De facto, como entusiasta da língua portuguesa, para mim é um honor enorme estar a participar de uma atividade da Universidade de Coimbra, do Instituto de Estudos Filosóficos, e vir cá com um português que não é perfeito, mas pronto, espero que seja suficiente para comunicar o que eu quero partilhar hoje. E, então, a justificação sobre o título terá a ver com o facto de que eu não sabia realmente o que eu poderia contar neste espaço. Então eu pensei, vou tentar partilhar algo que seja mesmo muito geral, mas que ajude para dar uma perspectiva de algo que tenha acontecido no país, em termos de filosofia, que imagino não é conhecida muito fora das nossas fronteiras. E, e pronto, por isso que o título diz anotações, embora seja mais específico no contexto da conferência. Limitações, pronto, a invitação foi, não sei, há 5, 4 semanas, então tive de correr um bocadinho para preparar o material, pesquisar um bocado, fazer uma escolha do que eu queria contar, e o facto de que pela situação do Covid-19, as bibliotecas no país estão fechadas, então tive de procurar as informações online, não tinha mais recursos, mas pronto, acho que o que encontrei será de utilidade. Então, darei primeiro alguns elementos de contexto, o que significa fazer filosofia na América Latina, algumas questões históricas muito básicas, que de facto eu gostaria falar ao final da conferência. O importante é que eu farei um percurso sobre a vida de alguns pensadores que fizeram história das ideias na Costa Rica. São 4 pensadores: Constantino Láscaris, Luís Barahona, Roberto Cuevas Molina e Arnoldo Mora. E tudo isto a partir de um artigo de uma pesquisadora que se chama Rosa Maria Margarit, com o título La História das Ideias em Costa Rica. Ao final, se tivéssemos tempo, gostaria de fazer uma partilha de imagens que acho seria interessante. Pronto, o que significa fazer filosofia na América Latina? Muito, muito breve, simplesmente umas pequenas linhas. Vamos dizer que é uma contextualização da filosofia europeia no âmbito, na esfera latino-americana. Uma filosofia que surge desde a América Latina e focada na reflexão dos seus próprios problemas, das suas próprias situações. O que é a história das ideias? O estudo das ideias faz parte do campo da história das ideias e esta história das ideias é uma expressão de uso comum na América Latina. Toma em conta a produção dos intelectuais dos séculos XIX e XX. Segundo Javier Pinedo, isto surge em meio do século XX para coletar aquilo que os filósofos tinham expressado, mas também outros produtores de ideias. Estas ideias são específicas e devem ser historiadas para conhecer melhor a realidade latino-americana. Por aí, o britânico Isaiah Berlin
Dirá que é importante transmitir uma visão reconhecível da vida que permita saber os seres humanos aquilo que eles têm sentido, que têm pensado, que têm feito. É como um espelho, uma mirada própria. Após o filósofo uruguaio Arturo Ardao, escreverá um artigo chamado Sobre el concepto de la historia de las ideas, e aqui amplia-se o ponto de vista metodológico quando se fala da história das ideias. E dirá também que as ideias mais vagas ou dispersas têm eficácia na história geral. Quer dizer que jogam também com aquelas ideias pré-existentes ou aquelas que nascem espontaneamente para fazer uma história das ideias. Também nos anos 70, o argentino Arturo Roig fará alguns trabalhos sobre problemas metodológicos. Dirá que a história da filosofia deve ser trabalhada ao interior da história das ideias. E no ano 1974, ela faz algumas recomendações para a Unesco, com a ideia de fazer uma publicação com a editora Século XXI, uma editora importante na América Latina. E há 3 recomendações. Partir de uma conexão mais ampla para dar cabimento a como as vivências e ideologias e as concepções do mundo juntem-se. Levar a cabo o estudo da história das ideias desde 2 aspectos. O nosso presente e a necessidade de apontar ao mesmo tempo os condicionamentos sociais, e também apontar a função das influências em relação com os processos históricos próprios. Trata-se de fazer na América ou na filosofia que tenha em conta a realidade social e intelectual do continente. Ora bem, agora sim, vamos para Costa Rica, este pequeno país, no meio do continente, onde o estudo das ideias tem sido difícil pela difusão das fontes documentais. Bibliotecas públicas, privadas. É difícil acessar as obras dos autores importantes por eles não terem sido publicadas. Naturalmente, isso leva a um desconhecimento dos nossos pensadores fundamentais e ao fato do estudo mesmo do pensamento ter sido limitado. Pronto, como eu dizia ao começo, vou falar de 4 autores. Darei alguns dados biográficos. O ênfase estará no primeiro autor, por ser ele o mais importante deste grupo e da história geral, da história das ideias no país. Então, para começar, Constantino Láscaris Comeno, espanhol, nascido na Zaragoza, benemérito da pátria, trabalhou na Costa Rica durante 24 anos. Fiz parte da reforma universitária de 1957. Trabalhou na Universidade de Costa Rica, foi parte ou fundou instituições culturais no país, fez jornalismo de tipo escrito, televisivo, também de rádio. Criou um programa sobre a história da filosofia na Rádio Universidade. Parece que começou com Tales, Amileto e Aristóteles e algumas questões de filosofia grega. Tenta criar o primeiro programa doutoral em filosofia, o qual inicia com um curso sobre Heráclito. Fundador também da revista da Filosofia da Universidade de Costa Rica, que parece ser a segunda da América Latina, segundo um autor que eu li, Arnoldo Mora, mas não consegui mais informação para dizer se isto é verdade ou não, mas pronto, pelo menos é uma das mais antigas. Criou o Instituto de Filosofia da Ciência e da Tecnologia, o que mais tarde seria a Escola de Filosofia da Universidade Nacional, uma das universidades públicas do país. Láscaris fez também traduções dos pré-socráticos, assim como artigos monográficos. Dizia-se que não era cristão, mas era muito respeitoso das diferentes crenças. Era conhecido como o doutor
e ela não gostava disto, porque todo mundo dizia, o doutor, o doutor. E ela dizia, qual doutor? Só soube simplesmente de alguém mais. E tinha grande domínio da palavra, da história dos gregos, da história da filosofia. Ela dizia que não era filósofo, senão historiador da filosofia, e que era muito generoso com aqueles estudantes que tiveram dificuldades econômicas e que poderiam abandonar os estudos. Então, ele ajudava nesse sentido. E é por isso que, pronto, o primeiro trabalho de História das Ideias no país chama-se Desarrollo de las Ideas en Costa Rica. É escrito em 1964. Como eu disse anteriormente, há uma reforma universitária no país, há um questionamento de o que é a universidade. Então, utilizam-se os conceitos de José Ortega y Gasset, de Karl Jaspers, relativamente à reflexão sobre a universidade, que não é só conhecimento, mas que aquele conhecimento tem de estar ao serviço da vida mesma das pessoas. E, nesse processo, eh, cria-se a Faculdade de Filosofia e Letras, com 9 departamentos, entre os quais encontram-se os estudos gerais. Só para dar um pouco mais de contexto, a Escola de Estudos Gerais eh, tem a ver com um primeiro ano no qual os estudantes de qualquer especialidade vão fazer estudos de humanidades, filosofia, comunicação, e há um par mais. Mas quer dizer, um ano obrigatório para todos os estudantes das universidades públicas terem aquele contexto, aquela formação humanística antes de continuar com os seus programas respectivos. Então, em 1956, Lascaris tem a tarefa de organizar esta cátedra e começa a pesquisar sem apoio nenhum e apega-se a uma ideia. Abro aspas. Fue el pensar en que es característica casi general que el que viene de afuera, como era mi caso, se interese por cosas de casa más que el que las ha visto todos os dias. Então, o seu ponto de partida será o que é que os habitantes desta terra tinham pensado. Terá pelo menos duas dificuldades. A produção intelectual costarricense encontra-se em artigos, não livros, e aquilo dificulta estabelecer correntes de pensamento. E uma maior vocação ou inclinação intelectual em comparação com o resto dos países da área, o que também fez difícil a organização do material. Lascaris encontra que há mais ensaístas do que poetas e tenta organizar aquilo com um modelo de discurso filosófico. Ele dizia, as ideias devem tender a ser filosóficas. Então, seleciona só aquilo que, segundo ele, chega ao nível do pensamento abstrato. Tem antecedentes desde 1502. Dirá que, por exemplo, não incorpora textos dos indígenas pré-colombianos por desconhecimento da época ou por considerar que eles não fizeram filosofia, o que eu acho criticável, mas pronto, essa era a sua opinião. Então, numa primeira parte deste texto, tratará da província de Costa Rica até 1800. Na segunda parte, a primeira parte do século XIX, onde apresenta o entrincheiramento dos princípios ilustrados e liberais. E na terceira parte, a segunda metade do século XIX, tem a ver com a reestruturação do Estado e alargamento da educação através da criação da Universidade de Santo Tomás. Esta universidade foi a primeira universidade do país, foi fechada por volta de 1890, até que se organizou a Universidade de Costa Rica, propriamente em 1941. Numa quarta parte do texto, pronto, haverá interesses filosóficos específicos, movimentos ideológicos, liberalismo, anarquismo, marxismo, e fala também de algumas personalidades importantes na vida cultural do país.
Ao final, tratará sobre estudos de filosofia na primeira metade do século XX, até 1941, na Universidade de Costa Rica, particularmente em departamento de filosofia. Parece que quando Lasker escreve este texto, é muito criticado e recebe mesmo zombaria de alguns conhecidos. Mas, embora o texto tenha iniciativas e critique-se uma falta de profundidade, resgata-se particularmente o valor das referências bibliográficas do texto. Para 1970, fará uma história das ideias da América Central, da Centro-América. Encontrará um bocado os mesmos problemas, uma falta de organização das fontes e muitos preconceitos dos historiadores centro-americanos. Portanto, ele fará uma reinterpretação e elaboração da história da Centro-América e encontra um vazio no contexto histórico que ele achava prescindível, mas pronto, muda também aquela perspectiva por esse motivo. Como resumo o trabalho do Dr. Lascris no campo das ideias, pode sugerir as seguintes pautas. A sua concepção percebe a ideia como um núcleo nela mesma e abrange outras ideias com suas diversas manifestações ideológicas, políticas, artísticas, psicológicas. Aborda a história das ideias a partir de correntes vigentes internacionalmente e como esta se tem integrado nas ideias dos distintos autores costarricenses e tenta reivindicar uma posição não acadêmica das tarefas filosóficas mediante a incorporação de outras informações sobre opiniões e atitudes de pessoas que não eram intelectuais, mas sim personagens típicos e importantes da cultura. Para o autor Arnoldo Moura, do quem eu falarei ao final, Lascris é de facto o fundador da história do pensamento costarricense e centro-americano. Fica a estudar Lascris como historiador da filosofia grega, assim como nas suas contribuições pedagógicas. E a grande dúvida com ele é o facto de das suas obras completas ainda não terem sido publicadas. Após o Dr. Barahona Jiménez, doutorado em Filosofia, 1959, catedrático da Universidade de Costa Rica desde 1960, membro do Centro para o Estudo dos Problemas Nacionais, que foi um grupo de intelectuais da primeira parte do século XX no país, que após formará o Partido Liberação Nacional, um dos partidos protagónicos da política do país durante o século XX, muito controversial nos últimos anos, claro. Membro da Real Academia Costarricense da Língua e também fez funções diplomáticas na Espanha, na União Soviética. Ele publica o livro Pensamento Político em Costa Rica, 1970. Aqui a palavra pensamento será um parâmetro para o análise da ação política. Também começa o texto com o estabelecimento dos espanhóis no país. Após escreverá Las Ideias Políticas em Costa Rica, onde aumenta o texto anterior e diz que pensamento vai ser mais uma categoria de reflexão para o análise dos temas políticos costarricenses e os arruma de maneira cronológica. É interessante também que nesta antologia não há nenhum texto político de esquerda. Parece que ele dizia que ele não era de direita, que não era de esquerda, que tinha um centro aí imaginário, mas pronto, não há textos de esquerda. Pronto. E após escreverá um texto também chamado Apuntes para uma História das Ideias Estéticas em Costa Rica, onde procura o resgate do pensamento costarricense desde a metade do século XIX aos seus contemporâneos.
há 4 pautas importantes somente. Identifica as categorias de pensamento, modelos, forma e ideias, o que aumenta o objeto dos estudos. Estas categorias pertencem ao campo filosófico. São modelos de análise para a realidade costarricense a partir de modelos europeus e busca relacionar as ideias com os seus portadores. Num terceiro lugar, o senhor Rafael Cuevas Molina, que de facto não é costarricense, ele nasceu na Guatemala, mas tem vivido no país por já muitos anos e a sua produção intelectual está cá no país. Em 1983, forma um grupo de pesquisadores com interesse na história das ideias, na Universidade Nacional, e criam-se 3 subprogramas. O primeiro, onde tratará características e periodização do pensamento costarricense. No segundo, desenvolvimento das ideias estéticas em Costa Rica. E no terceiro, origens e desenvolvimento do pensamento marxista em Costa Rica. Para 1986, considera-se que é um problema de metodologia, falta de claridade no conceito ideia, no papel da filosofia e os diferentes objetos de estudo. Reforça-se, sim, a importância deste espaço para estudar a América Latina e os seus problemas. E, no último lugar, o senhor Arnoldo Moura, nasce em Costa Rica, é filósofo, é teólogo, é político. Para ele, o estudo crítico sobre os origens históricos e ideológicos das diversas correntes de pensamento que configuram a história das ideias no país apenas começa. Identifica também a importância do ensaio como a forma escrita principal na disseminação das ideias no país. O ensaio tem sido usado por intelectuais no ensino dos liceus e universidades. E para 1992 fará um texto chamado História do Pensamento Costarricense, onde ele explica 3 categorias, as 3 categorias que fazem parte do título. História, como estudo do passado e incentivo da responsabilidade ética e política dos povos. Dirá que os latino-americanos temos o compromisso de lutar pela identidade, conhecer o nosso passado, não através de uma história oficial, senão de uma história contada por nós mesmos. Pensamento, que é texto e documento que expressa uma justificação teórica da praxis histórica. E costarricense, criador da cultura, anônimo ou não, que forma as forças sociais que têm feito possíveis as mudanças políticas no país. O Dr. Moura dirá que o costarricense tem maior capacidade para o ensaio racional filosófico do que para a fantasia. Não sabemos porquê. E, segundo a Rosa Margarit, ela diz que não fica claro na obra do Dr. Moura se trata-se de uma história da Costa Rica, da cultura ou dos pensadores. E, pronto, só para acabar com isto, algumas questões em comum, algumas críticas também. Lascaris e Moura concordam com Roig e Ardau no conceito da história das ideias, como substituição do conceito da história da filosofia, que não é tão adequado na América Latina. Incorpora-se o ensaio, as circunstâncias históricas sociais, assim como o poder convertedor das ideias e dos intelectuais, num anseio de fazer os temas de estudo mais nacionais e mais latino-americanos em relação com a identidade. E as críticas, problemas de conceito, não existe claridade no uso dos termos, por exemplo, pensamento ou ideias,
os enfoques são subjetivos, em geral, o que leva a preferência de certos temas, problemas isolados sobre as questões histórico-políticas. E entre as críticas, claro, o problema da multidisciplinariedade. Não sei se existe mesmo em português como palavra, mas a incorporação de diferentes disciplinas não se consideram outros aportes como a teologia da liberação, por exemplo, que é de influência e repercussões enormes nos ensaios e na política da América Latina. Para mim, pronto, aqui não tenho mais de ler. Uma conclusão geral, o primeiro que tem sido muito interessante pesquisar sobre estes assuntos. Claro que eu poderia ter falado, por exemplo, da história das escolas, da filosofia, se eu estivesse dentro do ambiente académico, se calhar poderia falar com maior detalhe dos planos de estudo, das especialidades de pesquisa, não sei, mas pelo menos acho que isto serve para dar um contexto do que se tem feito no país propriamente no século XX e existe também a questão do esquecimento. A Costa Rica, pelo menos, não vou falar do resto dos países da América, mas pelo menos Costa Rica é um país de memória fraca. Então, a crítica dos nossos pensadores não têm sido publicados, o facto das suas obras estarem difusas e realmente um problema para o estudo, para a consciência histórica. O doutor Moura dirá que temos aquela responsabilidade, e não só intelectual, mas também prática, de termos claro quem são os nossos autores e como isto influencia o nosso atuar político, as nossas ações do dia a dia. Gostaria somente de partilhar a minha ecrã rapidamente para mostrar algumas imagens. Temos tempo ainda, Robert? Sim, pronto. Ótimo. Então, só um momento aqui para ler o arquivo do computador. Conseguem ver? Ótimo. Então, o título desta pequena apresentação, só um momento cá, Filosofia na América Latina, pronto, este praticamente um parágrafo muito pequeno, há estudos enormes, textos completos sobre o sujeito e peço desculpa por não poder focar isto de uma maneira mais rigorosa, mas pronto, terá de ser geral pelo momento. Sobre a Costa Rica, este país que não sei se realmente se diz muito em Portugal. Eu só quis pôr lá 4 imagens para retratar algumas questões históricas ou importantes. A primeira imagem religiosa, porque este é um Estado confessional. O que quer dizer que, para quem somos leigos, ainda isto é uma luta. A religião católica é a religião oficial do Estado e isso tem imensos problemas no dia a dia. Só para dar um exemplo, nesta crise do Covid-19, utilizou-se um drone com a imagem da Virgem, desta imagem religiosa, para voar ao redor do país, porque seria a Virgem quem iria proteger os cidadãos da pandemia.
o Ministério da Saúde tem políticas, as autoridades estão a trabalhar, mas pronto, o Estado inverte mesmo recursos para que uma imagem religiosa esteja a voar no país. Uma preguiça aqui, porque, claro, o país é conhecido pela natureza, tem políticas ecológicas importantes nesse aspecto, algumas são contraditórias, mas é verdade que há uma política de proteção natural. Por acá, uma imagem da província de Limão, que fica no Caribe, porque esse é outro tema também muito grande. Historicamente, tens tido a conceito de que os costarricenses somos brancos, que o 90% da população costarricenha é branca. Eu olho para mim, claramente não sou branco, e na província de Limão a influência afro-caribenha é totalmente notória, mas ainda há quem diga que o país é maioritariamente branco e esta província sofreu muita discriminação, praticamente isolamento, ao longo do século, da primeira parte do século XX. E esta imagem, porque se calhar é um detalhe, um fato interessante, quando menos, o facto da Costa Rica não ter exército. Após a fundação do que chamou-se a Segunda República, 1949, o exército foi abolido. Pronto. Temos polícia, sim, que lamentavelmente cada dia acho mais militarizada, mas não o exército como tal. Ninguém tem de fazer serviço militar portanto, em comparação com o resto da área da Centro-América, não temos aquele historial de ditaduras e de guerras civis que tristemente faz parte do panorama da América Central. E pronto, este é o Sr. Lascris, o senhor espanhol. Dizia-se também que ele era ser uma pessoa muito simples, gostava imenso da conversa, não pretendia ser um académico, nem ninguém maior do que ninguém, simplesmente alguém mais para partilhar. E alguns dos seus textos, está cá o principal, Desarrollo das Ideias, e ao lado a história das ideias na América Central. Parece ser que este texto, o costarricense, é muito interessante porque ele descreve características dos habitantes do país, e algumas delas poderiam ser críticas fortes, mas pronto, ele escreveu lá. O segundo pensador, Luís Barahona, com alguns dos seus textos. Este cá à direita é a sua tese de graduação na Espanha, El ser hispano-americano. Parece ser também um texto importante para a investigação sociológica no país, pelo menos num primeiro momento. O senhor Rafael Cuevas Molina, da Guatemala, que não só tem uma produção académica ou filosófica, mas também um bocadinho na área da ficção. O senhor Arnoldo Mora, com alguns dos seus textos, que pode ver, por exemplo, aqui tem um texto completo dedicado à filosofia latino-americana. Um texto para o Joaquim Garcia Monge, quem fundou a revista Repertório Latino-Americano, que foi uma revista importante no século XX, ao longo do continente. E este cá, Perspectivas Filosóficas do Homem, é um texto pelo qual eu tenho muito, muito carinho, porque foi um texto que eu estudei no liceu e pode ser que foi o primeiro texto com o qual eu tive em contato com a filosofia, como disciplina, como tal. É uma história da filosofia e, e é sempre... Quer dizer, tinha de estar neste grupo de imagens, porque é um texto para mim muito querido.
E só aqui uma pequena ilustração da Faculdade de Letras da Universidade Nacional, na província de Herédia, ao norte do país. Peço desculpa. E uma imagem cá da revista Praxis. Há várias produções académicas, eu só incluí uma. E aqui a Escola de Filosofia da Universidade de Costa Rica, que também tem a Faculdade de Línguas Modernas e Filologia, e um par de exemplos da revista académica. Todas estas revistas estão disponíveis online, então após eu posso, se calhar, compilar alguns links, alguns recursos para o Robert, se tivesse interesse de, não sei, disponibilizar isso para, hum, para os colegas lá do Instituto de Estudos Filosóficos, eu poderia compilar alguns links e, hum, e fica aí o meu contato. Espero que esta apresentação, embora tenha sido muito geral, tenha sido agradável, e acho que agora podemos partilhar um bocado, se há algum comentário, alguma pergunta.